Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no nosso canal, @JeffersonChuvitz. Muito bom estar aqui com vocês nesse primeiro dia, primeira live do ano. Como nós já havíamos conversado anteriormente, fizemos uma sequência, estamos fazendo ainda uma sequência de live, justamente para trazer para você, principalmente MEI, apesar que o nosso conteúdo, se for analisar, ele serve para qualquer tipo de empresa, mas é principalmente para você MEI, você que muitas vezes aí não tem um conhecimento, muitas vezes está naquela ideia que surgiu lá atrás, que MEI não precisa de contador, MEI não precisa de contabilidade, enfim, nós estamos trazendo aí conteúdos bastante relevantes para vocês. Então, caso vocês não tenham, a primeira vez que estão nos vendo aqui, não tenham ainda visto os outros vídeos, temos já demais lives, aulas lá no feed, tá? E também no Instagram você já encontra bastante conteúdos aí relacionado ao MEI. E hoje estou aqui, nessa primeira live do ano, com o Capitão América, que olha, só tendo poder mesmo para enfrentar tudo que nós enfrentamos aí no dia a dia nesse mundo empresarial. Então hoje eu vou trazer mais algumas novidades aí para vocês. O nosso tema de hoje é MEI, aprenda como entrar em 2023 de forma organizada e cresça financeiramente. Pois é, pessoal, ainda a gente se depara ainda com muitos MEIs, que não fizeram ainda nenhum planejamento para 2023, não sabe o que vai fazer em 2023, simplesmente vai de acordo com a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então trouxe aqui algumas informações bem relevantes do meu ponto de vista. Essas informações são de acordo com os relatos que nós estamos tendo, ou já faz um bom tempo que a gente já está tendo esses relatos de alguns MEIs, e a gente resolveu aí simplesmente transformar isso em conteúdo através de live e disponibilizar para vocês. Então, dando sequência na nossa live aí de hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou fazer uma pergunta que eu acho que muitos já sabem da resposta, mas talvez o conteúdo em si não se deram conta. Você sabe qual que é a diferença entre dado e informação? Olha só que pergunta bastante interessante, Diferença entre dado e informação. Bom, dado é um fato isolado, sem valor. Posso dar alguns exemplos para vocês. O saldo inicial da conta bancária é um dado. Eu tenho, comecei o dia com R$3.000 de saldo na conta. Emiti um cheque no valor de R$1.000. Fiz o pagamento de uma conta. Isso é um dado isolado, sem valor nenhum. A informação, porém, ela já é mais organizada, ela agrega, o valor. Então, qual é o exemplo que eu poderia dar para vocês? Qual é o total de débito e crédito que vocês têm? Desse cheque emitido, foi para fornecedor? Se foi para fornecedor, qual fornecedor? Se foi para pagar uma conta administrativa, qual conta administrativa? Então é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. A parte de organização, ela começa justamente quando nós começamos a pegar esses dados e transformar em informação. E essa informação não é simplesmente também só transformar em informação e você não ter acesso a ela no dia a dia. Como assim, Jefferson? Bem simples. A informação, ela serve para uma única coisa, ou talvez para a coisa mais importante no nosso dia a dia. Nosso dia a dia que eu falo, somos nós, empreendedores. A informação, ela serve para a gente tomar decisão. Então, se a gente não tem uma informação precisa, uma informação que tenha valor agregado, essa informação ela não serve de nada. Ora, já me deparei com muitas
empresas por aí, né, inclusive MEIs, que simplesmente não tem nenhum tipo de controle, nem controle manual e muito menos um controle já informatizado, vamos assim dizer, onde pergunta quanto que você faturou no mês, não sabe responder, qual foi o seu lucro, não sabe responder. Simplesmente na época do papel, né, quando a nota fiscal ainda era papel, chegava-se e tinha um monte de nota fiscal num canto, só aumentando o volume, e a nota fiscal, né, que era emitida, ela simplesmente era no talão e ficava-se ali no canto. Quando alguém pedia a nota fiscal, a pessoa entregava. Só que agora mudou. A nossa nota fiscal, ela não é mais papel, né? Exceto para os MEIs da vida que ainda tem a questão, né, da nota fiscal e comércio ainda como papel. Mas hoje mudou. Hoje nós temos a nota fiscal eletrônica, nós temos o famoso XML. E o que é o XML? XML nada mais é do que o arquivo digital da nota fiscal. E o que vocês fazem com esse arquivo digital? Só mudou, de vez de estar num canto, né, dentro da empresa, amontoando, agora o que? Está ocupando espaço no e-mail? Então, por que eu estou falando isso? Porque informação, se ela não é bem utilizada, se ela não é bem tratada, ela não serve para nada. Não adianta você ter um controle rigoroso, mas se você não usar. E também não adianta você não ter um sistema rigoroso, como eu falei, seja manual ou eletrônico. Então, isso ela nos remete para uma segunda pergunta, né? A primeira pergunta foi qual é a diferença de dado e informação. Então, dado não tem nenhum valor, é isolado. Informação, ele agrega valor. É essa informação que vai fazer com que eu tome decisão no dia a dia. A segunda pergunta é o seguinte: como fazer o controle financeiro do MEI? Olha só que pergunta bastante interessante. Culturalmente falando, nós não temos educação financeira, né? Então, isso desde casa e tem a continuidade na escola. Nós não temos, apesar que algumas escolas hoje municipais já começam a trabalhar, né, empreendedorismo, a parte de educação financeira, mas são casos isolados. Nós não temos, né, uma cultura de educação financeira. Então, a partir do momento que eu vou abrir uma empresa ou que eu já tenho uma empresa constituída, eu tenho que ter essa educação financeira. Eu tenho que separar o que é da pessoa jurídica e o que é da pessoa física. Inclusive, esse é um dos nossos critérios, né, como contador. Isso aí nós aprendemos já no primeiro semestre da faculdade. Separar o que é da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Um dos primeiros princípios da contabilidade. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Não é tudo aquilo que entra ou tudo aquilo que sobra que é meu. Ah, eu sou o dono, é tudo meu. Não, a gente tem que separar. Para separar, você pode ter um salário. Esse salário é chamado de prolabore. Então, se você, MEI, não tem ainda um prolabore estipulado, é bom começar a estipular. E não adianta já começar, eu quero ganhar 5 mil por mês, tá? Sendo que o faturamento do MEI é 6.750 por mês. Então, não adianta. Porque se você começar já a fazer isso, dependendo aí da empresa, você quebra em pouco tempo. Então, você tem que analisar bem. Se você quer chegar num patamar de ganhar 5 mil de prolabore, você tem que ver quanto que sua empresa tem que faturar. Para você saber o quanto que sua empresa tem que faturar, você tem que ter parâmetros. Você tem que medir quanto que a minha empresa está faturando hoje, quanto que ela faturou no mesmo período do ano passado. E aí você começar a fazer as projeções. Então, olha só que como a gente já começa a fazer a organização do financeiro. Então, depois dessa falta de educação financeira que nós temos que procurar um curso, nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. Então, se você não tem nenhuma noção, você vai ter que começar a fazer cursos, tá?
Outra questão é de você organizar os processos dentro da empresa. Como que a mercadoria vai chegar, quem que vai pagar, quem que vai receber, como vai ser a forma de cobrança, como que você vai treinar seu funcionário. Se você faz tudo isso, você tem que se organizar, porque a empresa não é só comprar e vender, não é só pegar e prestar serviço. Tem muito mais do que isso. Hoje, para quem vai abrir empresa não sabe, nós temos aí os famosos stakeholders, né? Ou usuários internos e usuários externos. Usuários internos é aqueles que estão dentro da empresa. Usuários externos são aqueles que estão fora da empresa, são os agentes, né? Vamos assim dizer. Os agentes internos, funcionário, né? As contas, os produtos, tudo isso nós conseguimos ter o poder de decisão, nós temos o poder de decisão, nós conseguimos influir. Agora, esses agentes externos, nós não temos esse poder. Um exemplo bem claro é a pandemia. A pandemia veio, já estamos indo para o terceiro ano, né, da Covid, mas tem muitos empresários, principalmente MEI, que não souberam se organizar, não procuraram ajuda. A Covid é um exemplo, né, do que seria esse agente externo. É aquilo que aconteceu fora da empresa que eu não tenho controle. Então, tivemos aí o lockdown, tivemos a inflação, né? Principalmente aí preço dos combustíveis, aumentou os combustíveis, automaticamente já aumenta os produtos. E aí? Isso era uma coisa que se eu tivesse se tivesse uma organização financeira, eu conseguiria, talvez de certa forma, ter um resultado melhor dentro da minha empresa. Tá? Então, esses processos, né, repetitivos, principalmente, que nós fazemos no dia a dia, nós temos que automatizar, porque automatizando nós economizamos tempo. Economizando tempo, nós economizamos dinheiro. E o que seria esse processo repetitivo? Bem simples. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Aí no seu estabelecimento, seja você prestador de serviço, seja você comércio, se você trabalha prestando, né, um exemplo, aqui no escritório mesmo, nosso financeiro, ele com um simples aperto de botão dentro do sistema, nós já emitimos nota fiscal e emitimos boleto ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que era para nós fazermos por cliente, tirar nota fiscal por cliente, emitir boleto por cliente, isso nós já fazemos tudo ao mesmo tempo, né? Vou falar para vocês daqui a pouco sobre o sistema, mas nós já fazemos aqui. Só que tem empresas ainda que vai lá, eu não tenho sistema, entra na prefeitura, vai lá e tira a nota, cliente por cliente. Ou muitas vezes utilizam um sistema que não emite nota fiscal. E aí você faz o financeiro, né? Você faz toda a gestão num sistema e a emissão de nota fiscal você pega, sei lá, o gratuito do governo que tem, ou da própria prefeitura quando você tem. Então, esses processos repetitivos a gente tem que organizar também, a gente tem que melhorar cada dia mais. Outra situação também, né, de como nós podemos fazer esse controle financeiro melhor, são as nossas prioridades. Eu vejo por aí muitas empresas, principalmente MEI, isso aí vou repetir muito, mas é para o bem de vocês. Prioridade. O que é prioridade para você hoje, MEI? Porque às vezes quando eu vou conversar com um empresário, e ali na conversa, às vezes 40 minutos, uma hora e meia, eu acabo fazendo perguntas e essas perguntas, muitas vezes a resposta não são boas. É aquele empresário que faz tudo, mas não faz nada. E principalmente não cuida não cuida da parte principal da empresa, que é o financeiro. Então, às vezes,
a prateleira está intocável, os produtos tudo organizado, tudo bonitinho, sem poeira, porém, quando você chega e fala, tá, e quanto você tem para pagar hoje? Ah, não sei. E quanto você tem para receber? Ah, também não sei. Quanto que você faturou? Não sei. E aí entra inclusive um dos temas das lives aí anteriores, né? Que a gente falou sobre a questão do limite do MEI. Onde o MEI vai faturando no cartão de crédito, né? Não tem controle, essas informações. Olha só, um exemplo bem claro da primeira pergunta. Vendeu é um dado. Essas informações das vendas, o agente bancário, a instituição financeira, ela envia para a Receita Federal o quanto que você movimentou. E aí a Receita vai e faz aí o desenquadramento e você não fica nem sabendo. Porque você não tem um controle. Aí você não tem um controle e você não planeja. Você não faz o planejamento, você acaba ficando naquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, questão de prioridade, pessoal. Eu já peguei casos aqui no escritório, né, principalmente, a pessoa comprou um estabelecimento, sempre foi CLT e resolveu abrir uma empresa. Não dava para abrir uma MEI, né, abrir uma ME, que é um pouquinho pior, né, pior no sentido burocrático. E aí não se planejou. Primeiro mês legal, né, segundo mês também bom, e aí no terceiro mês em diante começou a entrar em desespero, porque não tinha controle, não sabia o que tinha para pagar, o que tinha para receber, enfim. E aí eu peguei e falei, não, vou te ajudar. Então, primeira coisa, você vai ligar para esse número aqui, né, que é um parceiro nosso que a gente tem aqui, que é o Sebrae, né? Assim, você vai fazer curso para você entender como que funciona uma empresa, principalmente a parte que diz respeito a finanças. Referente ao seu sistema, abre ele aqui. Aí a pessoa abriu, falei, cadê as informações, o que você compra, o que você vende? Aí eu pensando que a pessoa iria me mostrar no sistema, ela me tira um caderno debaixo do balcão e mostra ali com tudo colado, tá? Todas as notinhas que comprou e que vendeu. Quanto você tem para pagar? Não sei. Quanto você tem para receber? Não sei. Então, diante desse histórico, falei para ela entrar em contato, que ela precisava fazer curso. Já indiquei um sistema para ela, um sistema que eu vou citar para vocês daqui a pouco. É um RP. E dentro desse sistema, falei para ela, ó, entra em contato porque esse sistema vale a pena, porque ele vai economizar seu tempo e a gestão vai ser melhor. E aí você vai colocar, né, vai alimentar esse sistema e através desse sistema vai gerar informações. Através dessas informações nós vamos transformar em relatórios para tomar decisão. 10 dias depois eu voltei nessa empresa, todo feliz, eu fiz minha parte. Falei para a empresária, e aí, conseguiu? Entrou em contato com o sistema? Ah, pô, tá meio complicado, estou esperando fechar o mês. Pensei comigo, não, tudo bem, né? Às vezes a parte financeira está complicada, vamos esperar virar um mês, então a gente vê essa questão do sistema. Porque o valor era praticamente o mesmo, o valor do sistema que ela tinha, o layout parecia aquele DOS, né, antigo, com o que eu indiquei, o valor era praticamente o mesmo. E, diante disso, falei para ela, e aí, conseguiu entrar em contato, fez lá os cursos? Ah, então, né, ele me indicou curso, não sei o que. Resumindo, a pessoa não deu a mínima importância e dali um mês, mais ou menos, entrou em contato e falou que iria fechar a empresa. A empresa durou, acho que de 3 a 4 meses. Então, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa pessoa, esse fato que ocorreu aqui, ela vai muito com o nosso tema. Não tinha organização, sem organização você não cresce. Sem crescimento, sua empresa ou ela para, ou a tendência é baixar o faturamento. Parou, ainda você consegue se manter, mas baixou o faturamento, não tem como. As contas elas começam a vir. E aí não tem jeito. Não tem, você pode pegar empréstimo, você pode
negociar com o fornecedor, mas parou as vendas, não tem o que fazer. Então, questão de prioridades. O que é prioridade para você hoje? Educação financeira, processos repetitivos, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então são essas questões, né? Como fazer o controle financeiro do MEI? Organizar os processos. Se você não tem, começar a fazer cursos na parte de gestão empresarial e você determinar quais são suas prioridades. E aí, por que nós estamos falando isso diretamente para MEI? Porque MEI não tem tanta responsabilidade. Prestem atenção, não estou falando que não tem, estou falando que não tem tanta responsabilidade jurídica e contábil comparando aí com uma ME ou demais empresas. Quando você está no começo, fala assim, pô Jefferson, mas eu não tenho venda para tudo isso, eu não tenho cliente para tudo isso. Aí que é o X da questão. É aí que você tem que começar, porque você não tem um volume tão grande. Você não tem um volume tão grande, você começa a se organizar melhor, porque quando você se organiza, o crescimento ele vem. Quando o crescimento ele vier, né, nessa parte que você está organizado, é só você colocar em prática aquilo que você planejou. Então, por isso que você bem tem que aproveitar agora e já fazer o correto desde o início, não deixar para a última hora. E além disso, né, muitas das vezes o MEI, como eu falei, não tem controle, não tem informação, não tem nada, ele acaba sendo desenquadrado do MEI e vira uma ME. Então, se você faz tudo certo, tudo organizado, essa fase transitória de MEI para ME, ela se torna fácil ou ela se torna menos difícil. Com isso você consegue se organizar, entender melhor como que é uma ME, como que vai ser essa questão, né, com o contador, os relatórios que são obrigados por lei, as obrigações acessórias, a questão do imposto, né? Nós falamos também em lives aí anteriores sobre a questão, né, da precificação, seja do produto, seja do serviço. Então isso, a partir do momento que você tem essa organização, você começa a ter uma visão melhor, né? Não significa que vai ser fácil, porém você tendo um plano ali vai ser melhor, é só você seguir. Se alguma coisa sair fora do que foi planejado, opa, dá um passinho para trás, conserta e segue em frente, né? Ou senão vai ser igual lá no Alice no País das Maravilhas, onde o gato pergunta para Alice, para onde eu devo ir, né? Qualquer caminho segue, então serve. Então aí fica bem complicado. Nós temos que ter um plano, nós temos que ter uma direção. Se você vai fazer uma viagem e você está saindo do ponto A e indo para o ponto B, você tem que saber quanto você vai gastar de gasolina, onde você vai parar para se alimentar, se você vai dormir em algum lugar. A mesma coisa é numa empresa. Nós estamos no dia 3 de janeiro de 2023. Como que você quer chegar no 31 de dezembro de 2023? Quanto você quer faturar? Você quer aumentar a sua carteira de clientes em quantos por cento? Quer duplicar? Quer triplicar? Você quer conquistar o quê? Você quer sair da sua cidade e ir para cidades vizinhas? Então você começa a se planejar, começa a se organizar. Bom, pessoal, a terceira pergunta que eu fiz aqui é: você sabe o que é um sistema ERP? Sistema ERP, até uns anos atrás, era muito caro, era um sistema que só grandes empresas tinham acesso. Ele é tão caro porque hoje a gente acaba vendo muito no mercado sistemas prontos, né? Ou seja, serve para qualquer tipo de empresa, só que não dá para você manipular ali os relatórios de acordo com a sua empresa. Porém, nos últimos anos, nós estamos vendo aí bastante empresas de ERP com custo baixo. Pra você ter uma ideia, o sistema de ERP, que traduzindo para o português, ele significa planejamento de recursos empresariais, ou seja, ele pega todos os recursos que tem dentro da empresa, todos os dados
são gerados e transformam em informação de acordo com cada setor, cada departamento. Tá? Então, até uns anos atrás, grandes empresas, né, de sistema, eles vinham nessas empresas, faziam ali todo um estudo, uma pesquisa, e aí o pessoal do TI, né, começava a montar, a criar um sistema de acordo com a necessidade da empresa. Então, sistemas aí antigamente era, sei lá, 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo da empresa. Né? Grandes empresas ainda acabam pagando esse tipo de empresa porque para elas compensa. Né? Mas hoje, micro e pequenas empresas têm acesso. Um desses sistemas, inclusive que a gente tem parceria aqui, é a Home Sistema. A Home Sistema é um sistema ERP que muitos clientes estão utilizando, nós aqui no escritório principalmente utilizamos, e vem nos ajudando bastante, né? Principalmente na questão de tempo. Mas o que torna esse sistema ERP um sistema bom? Dentro do Home, né, vou citar o Home, que é um caso bem simples, né? E o sistema ele é completo. Ele é dividido ali em 6 partes, vamos assim dizer. CRM, o vendas e notas fiscais, serviços e notas fiscais de serviço, nós temos compras, produção e estoque, nós temos finanças e tem ali também o painel do contador. Tá? CRM, ele é mais para lidar ali sobre a questão de verificar, né, a satisfação com os clientes. Então você pode filtrar os seus clientes, verificar como é que montar criar, né, junto com o comercial e com o marketing, o perfil do seu cliente, quais as estratégias que você vai atender ele. Mas isso é até hoje menos em vista dos outros, não que ele não seja menos importante. Mas o principal que eu trago para vocês é vendas, que está ligado também à questão de emissão de nota fiscal, serviço, também nota fiscal, compras, estoque, produção, finanças. O contador, essa parte do contador é bem interessante porque assim, dentro da contabilidade, nós trabalhamos por regime de competência, diferente do financeiro que é regime de caixa. Tá? Então, o que isso significa, Jefferson? O regime de competência, como é que funciona? Nós estamos hoje, 3 de janeiro, nós estamos recebendo informações do que aconteceu com as empresas em dezembro de 2022. Então, as empresas estão mandando todas as informações, nós estamos pegando esse XML, né, do que foi emitido de nota fiscal, apurando os impostos, enviando as obrigações acessórias, as informações financeiras, extrato, caixa, contas a pagar, a receber. Nós estamos alimentando a contabilidade para fechar o balanço agora, né, do ano de 2022. Isso é regime de competência. Aconteceu no mês, né, foi gerado no mês para ser enviado no próximo. Isso a gente pode, né, um exemplo mais claro é a questão da nota fiscal. Então aquilo que você comprou hoje, tá, é a competência, aquilo que ocorreu. Eu comprei hoje, mas meu fornecedor falou que eu posso pagar daqui 30, 60, 90 dias. Então o seu financeiro, ele só vai trabalhar daqui 30, 60 e 90 dias. Ok? O sistema de caixa, ele é ao contrário, é aquilo que saiu em recurso, seja caixa, né, ou seja banco, da empresa. Então, quando eu faço um pagamento, quando eu tenho um recebimento, esse é um regime de caixa, né? Ele está ligado diretamente ao financeiro da empresa. Então, diante disso, o painel do contador é importante por causa disso, porque nós contadores conseguimos acompanhar o dia a dia da empresa. Então, se a empresa tem algum problema, seja com emissão de nota fiscal ou até está precisando de uma ajuda ali para traduzir aqueles relatórios financeiros, nós não precisamos estar hoje na empresa. Nós acessamos esse painel do contador e esse painel do contador ele nos dá a possibilidade, tá, de enxergar em tempo real o que está acontecendo dentro da empresa. Isso é bem bacana. Já aconteceu um fato aqui dentro do escritório, um cliente nosso que tem esse sistema, o Paulo, né, aqui do escritório, ele entrar em contato com
a empresa, porque tinha dado, não, a gente verificou aqui que uma nota fiscal deu problema. A funcionária da empresa pegar e falar que já tinha acabado de cancelar aquela nota e a gente atualizar o sistema e já aparecer a nota fiscal cancelada. Questão de minutos ali, talvez até segundos, a gente já conseguiu enxergar tudo isso. Então, assim, hoje, né, com essa dinâmica de informação muito rápida, né, principalmente nos nossos celulares, que a gente recebe informação e a gente fica muito naquilo de querer dar a resposta rápida para o cliente, esse sistema ele é ideal. Mas dentro desses departamentos, vamos assim dizer, eu vou puxar hoje para o lado financeiro, até porque é o tema, né, da nossa live. Então, quando a gente fala de finanças, a gente tem que se preocupar principalmente com 3 ou 4 ali relatórios, né? Relatórios não, desculpa, informações. Contas a pagar, contas a receber, a tesouraria, né, que nós vamos falar que é fechamento de caixa, e a conciliação bancária, ou seja, 4. Por que isso? O contas a pagar e o contas a receber, como eu citei lá na primeira pergunta, não adianta eu simplesmente ter um dado. Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma conta para receber. A informação não, a informação eu vou lá no sistema, hoje eu tenho que pagar R$1.000, mas eu só tenho R$500 de caixa. Só tenho R$500. Como que eu vou fazer com essa diferença de R$500? Vou pegar um empréstimo, vou eliminar ali os meus produtos no estoque, aqueles que já estão parados, vou fazer uma promoção. O que eu vou fazer? Então, a partir do momento que você pega essas informações e você transforma o contas a pagar a receber num fluxo de caixa, você tem a informação e você tem o poder de decisão. Aí você vai ter como tomar essa decisão em cima de uma informação verdadeira, de uma informação precisa. Por isso que é importante você ter tudo isso organizado. Por isso que eu sempre falo que tem que ter um sistema. Nos dias de hoje não adianta mais você ter controlar tudo no papel, porque é muito rápido. Você tem que dar muitas vezes, né, ali a tomada de decisão, ela tem que ser rápida. Então, diante disso, você tem esse contas a pagar e a receber que você gera o fluxo de caixa. Com o sistema OMNI, que é o que a gente trabalha aqui, a gente consegue até de certa forma fazer aquilo que nós chamamos, né, o previsto com o realizado. Então, o previsto seria como se fosse um orçamento. Jefferson, mas como que eu posso fazer um orçamento? É bem simples. Se você tem funcionário, você sabe qual é a data base, né, de acordo com o sindicato. Você pode tirar uma média dos últimos anos de quanto que o sindicato vem aumentando, tendo reajuste. Então, se o sindicato do que eu utilizo, ele, né, do meu funcionário é setembro, um exemplo, a data base, e de acordo com os 3, 4 últimos anos, a média é de, sei lá, 10%, então eu já sei que em setembro de 2023 a previsão é de ter um aumento de 10%. Então eu posso colocar esse salário atual de janeiro até agosto e em cima desse salário jogar 10%. E eu colocar de setembro até dezembro, incluindo o 13º. 13º e férias, pessoal. Vamos lá, 13º. Ele é pago dentro do ano. Então, nós estamos em 2023. Esse 13º ele tem que ser pago, né, em 2023. Seja a primeira parcela em novembro, ou a segunda parcela em dezembro, ou seja, a primeira parcela no aniversário, né, do funcionário, ou quando o funcionário sai de férias, enfim, por aí vai depender muito da convenção. Então, eu sei que eu tenho que pagar o funcionário, então eu posso já, mês a mês, ir prevendo esse valor. A mesma coisa com as férias. O funcionário, quando ele completa o período aquisitivo, né, aquele período que completou um ano na empresa, ele já tem direito a férias, então eu já posso me programar nesse sentido. Uma outra coisa que eu posso também prever, reajuste de aluguel. Eu sei qual é o mês que vai aumentar, eu posso ter uma média, né, prever ali, então é o previsto. Meu fornecedor, né, gasolina, diesel que a gente está vendo aí que está aumentando, enfim, eu coloco ali, inclusive em lives também anteriores
a gente falou sobre custo, despesas fixas, despesas variáveis e por aí vai. Então é interessante a gente pegar e colocar isso como previsto, e aí a gente faz, né, um planejamento de janeiro até dezembro. E o que vai acontecer daqui em diante, como eu citei, né, anteriormente, vai depender muito dos agentes internos e dos agentes externos. Só que nós fizemos um planejamento. Então, se a economia melhorar, o resultado é positivo. Eu posso reajustar de acordo com o planejamento. Se a economia piorar, eu posso reajustar de acordo com, né, reajustar aquilo que foi planejado. Então, eu consigo, de certa forma, ter uma noção, né? Eu não vou ser pego às cegas, vamos assim dizer. Então, o previsto, eu vou prever, mas eu não vou aumentar de uma hora para outra, eu acho que é isso. Não, eu tenho fundamentos para isso. Agora, o realizado é aquilo que vai acontecendo no dia a dia. Então, se o previsto foi eu faturar 50 mil no mês de janeiro, eu posso ter uma média por dia, uma média por semana, uma média por quinzena, e aí chegar no final do mês de janeiro, eu verificar se realmente foi atingido o faturamento de 50 mil. Se foi atingido, bacana, o planejado deu certo com aquilo que foi realizado. Agora, e se não deu certo? E esse não deu certo pode ir para mais ou para menos. Vamos supor que nós não atingimos esse faturamento de 50 mil. Por que nós não atingimos? Porque era para nós vendermos quantidade X do produto A e não vendemos. Opa, peraí, então por que não foi vendido? Por que o cliente não quis comprar? E aí a gente começa a fazer todo um trabalho, né? Muitas vezes pode ser marketing, muitas vezes pode ser o preço, muitas vezes pode ser a qualidade do produto. Enfim, aí cada um vai ter a sua estratégia. Por isso que a gente tem que planejar. Mas vamos supor que o faturamento previsto de 50 mil, a empresa acabou realizando aí um faturamento de 80 mil. E aí? Por que houve esse aumento? Porque o pessoal gostou do produto, a qualidade é boa, o preço é bom, é aquilo que o cliente está necessitando, é aquilo que o cliente está querendo, ou, né, o marketing da empresa foi bom, deu resultado. Só que daí você tem de 50 para 80 o seguinte: qual é o gargalo da empresa? Será que a empresa consegue produzir 30 a mais? Será que a empresa consegue comercializar 30 a mais? 30 mil, né, no caso a mais? Porque quando a gente aumenta, automaticamente a gente paga mais imposto, a gente tem que contratar, né, mais funcionários, a gente vai ter ali que aumenta a barganha com o nosso fornecedor, né? Opa, estou comprando mais, o que você pode aí me ajudar? Seja com prazo, seja com preço, enfim. Então, tudo isso, pessoal, olha só para vocês verem, começou lá com a diferença de dado e informação. Dado isolado não é nada, informação, olha o tanto de coisa que eu posso ter, olha o tanto de decisão que eu posso tomar no dia a dia, mas eu tenho que ter informação precisa, informação que está de acordo com a realidade da empresa, tá? O caixa, né, é um outro também que a gente tem que se preocupar, apesar que hoje acho que é muito difícil, né? Não, difícil não, é bem pouca a movimentação em dinheiro em espécie. Quando eu falo caixa, é dinheiro em espécie, né? Hoje muito mais é movimentação bancária, Pix, cartão de crédito, boleto. Inclusive a gente já falou também em lives anteriores aí sobre a questão, né, do faturamento, Pix, cartão de crédito, que as instituições financeiras enviam para a Receita Federal, então tomar cuidado com isso. Uma outra situação aqui também que eu vou passar para vocês: conciliação bancária. Muitas das empresas que eu vou aí, o sistema nem tem conciliação bancária. Pô, Jefferson, mas o que é conciliação bancária? Você tem de um lado o caixa, né, aquilo que entrou e saiu de dinheiro em espécie, e do outro lado você tem toda a movimentação bancária. A conciliação bancária, o que é? O caixa, você está no dia a dia ali já alimentando o sistema. O banco você alimenta direto na plataforma do banco que você trabalha. Então a conciliação bancária, ela vai fazer o quê? Vai pegar
essa informação do banco e vai trazer para dentro do sistema. E aí você vai ter, né, de forma geral, como que está a situação da empresa. Então essa conciliação, o correto é fazer dia a dia, né? É o D-1 que a gente fala. Então hoje é terça-feira, eu cheguei aqui de manhã, eu vou fazer a conciliação bancária daquilo que ocorreu ontem. Ou se você tiver tempo, você pode fazer até no mesmo dia, no final do expediente. Isso vai depender de empresa para empresa. Tem empresa que tem um volume muito grande, tem empresa que tem um volume muito pouco. Então vai depender de empresa para empresa. Mas o correto é você puxar essas informações. Por quê? Dentro dessa parte do financeiro, nós temos, como eu citei, contas a pagar, contas a receber, nós temos o caixa, né, dinheiro em espécie, e a conciliação bancária, tudo aquilo que ocorreu, seja até na maquininha de cartão de crédito, na conta do banco, enfim. Diante de tudo isso, nós temos os relatórios financeiros. Dentro desses relatórios financeiros, nós temos um que é chamado, né, a demonstração de resultado, que é um dos principais, né? Acredito que vocês devem saber do que se trata. A demonstração de resultado, a famosa DRE, ela vai puxar tudo aquilo que a empresa faturou, né? Então ali o faturamento vem primeiro e abaixo vai vir custos, despesas administrativas, despesas financeiras, receitas financeiras e por aí vai. Então, de tudo isso que vai descontando da empresa até chegar no último, que seria lucro ou prejuízo. Esse relatório, ele é um dos principais também para você fazer a precificação do seu produto, do seu serviço. Então, se você tem um sistema e não trabalha, não alimenta, né, direito, ou não alimenta todo dia, o seu relatório, as informações que estão ali dentro, ele não serve para nada, porque ele não é preciso. As informações que estão ali não é verdadeiro. Tá? Então essa é a importância de você ter, né, tudo organizado, tudo controlado. E esse sistema que eu falei para vocês, né, você MEI agora vai gostar. Para MEI, quem é cliente aqui do escritório, ele é gratuito. Gratuito, né? Nós oferecemos ele junto com o nosso pacote. Tá? Então, assim, se você for pegar um sistema aí fora, ele já é um pouquinho mais caro. Aqui para nós, ele é muito mais em conta, ele já está embutido. Para quem é cliente do escritório, né, que está nos escutando hoje, se você está querendo mudar o sistema, ou se você não tem nenhum sistema, só entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai pegar e providenciar, né, o sistema para vocês. Para quem é cliente, ainda tem outro benefício, né? Não basta a gente oferecer para o nosso cliente, que é MEI, mas tem um outro fator surpreendente, que é assim, a gente conseguiu ainda, junto com a OMI, liberar até 10 notas fiscais por mês, seja serviço ou seja de comércio. O serviço, é claro, que vai depender muito da prefeitura, né, onde a empresa está sediada, porque muitos sistemas de prefeitura não estão atualizados, então não dá para conversar com o sistema, mas pode-se fazer isso. Então, se você tem interesse, tá? Você que é cliente nosso, está nos vendo aí, nos ouvindo, pode também entrar em contato. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para passar para vocês, né, nessa primeira live de 2023. Agradeço demais aí por vocês estarem presentes. A gente está recebendo bastante perguntas, né, seja nas nossas caixinhas ou no nosso direct. A gente está respondendo isso à medida que a gente está tendo tempo, porque o ano começou com muito trabalho, graças a Deus. Muitas empresas estão vendo aí o nosso trabalho. Então, assim, passar para vocês para nos acompanhar. Tem mais live, a próxima live aí no dia 10 de janeiro, tá? Às 20 horas, aqui no Instagram, @JeffersonTubix. Ok, pessoal? Então não percam a nossa live. Sou o Jefferson Tubix, contador há mais de 12 anos, estou aqui para ajudar você, MEI, tá, a crescer sem sofrimento. Até a próxima, pessoal.